Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Jair de Paula e você está na Sala do Professor. Esse é um canal que se propõe a discutir educação, né? É também um espaço para reunir material, tanto para que os meus alunos possam revisar as aulas, revisar as matérias, quanto para que você, professor de geografia, de informática, de sociologia, filosofia ou história, possam ter, quem sabe, ali um modelo de plano didático, um modelo de plano de aula, algumas resenhas sobre alguns assuntos, quem sabe trazer algumas ideias para tentar solucionar ou amenizar alguns problemas pedagógicos que a gente encontre dentro da sala de aula. Então, caso você tenha alguma necessidade específica, coloque aí nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro vídeo, que eu teria o maior prazer em tentar ajudar da forma que for possível. Esse vídeo específico de hoje, ele tende a trabalhar com alguns assuntos um assunto que me chamou a atenção, que eu resolvi esse ano colocar em prática dentro do currículo ou das disciplinas que eu estarei ministrando na minha escola. O tema se chama Pedagogia da Presença, né? Esse termo, Pedagogia da Presença, foi utilizado pela primeira vez pelos maristas e pelos salesianos em sua prática. E segundo eles, isso surgiu advindo do padre Marcelino Champagnat, que dizia que era muito importante que o pedagogo, ou professor, ou mestre estivesse junto, presente com seus alunos, ao mesmo tempo soubesse a hora de dar espaço para eles, mas que mesmo dando esse espaço, mantivesse o acompanhamento para manter ao mesmo tempo a disciplina e também garantir o espaço de aprendizagem democrático. Eu achei muito interessante essa ideia e estou tentando aplicar ela na prática e vou avaliar os resultados e trazer aqui para vocês. Esse foi o primeiro dia de aplicação dela dentro da sala de aula, então gravei alguns momentos que eu vou colocar nesse vídeo intercalado com essa fala que eu estou tendo, essa conversa que eu estou tendo com você agora. Certinho? Os 5 princípios básicos que a pedagogia da presença traz, segundo alguns educadores e segundo os maristas e os salesianos, né, que têm essa alcunha de serem os precursores dessa técnica ou dessa metodologia, são os seguintes. Primeiro, estar próximo do aluno. E aí eu acrescento algo aqui, porque eles colocam o estar próximo fisicamente, mas eu vou acrescentar o estar próximo física, social, emocionalmente também, né? Não necessariamente só o físico. E qual é a minha proposta dentro da implantação dessa metodologia nas minhas aulas? Eu estou dando aula atualmente de experimentação cinematográfica e produção de curta-metragem, cultura digital e geografia. Eu pretendo que nessas 3 disciplinas eu consiga trazer para próximo não só o aluno, mas também a família. E que estratégia eu vou usar? Para o aluno, hoje nós começamos a construir com cada sala, com cada turma, um contrato pedagógico, onde existem 2 vias. A via do professor, então eu coloquei para eles algumas regras, algumas normas, algumas leis dentro desse contrato, que reforçam condições que para mim são importantes que o aluno, que o estudante faça dentro da sala de aula para que eu consiga ensinar e eles consigam aprender tirando o maior proveito possível disso. Então, fiquem aí com um pedacinho desse momento que eu estou explicando para eles exatamente essa parte das minhas regras, né,
de forma superficial ainda, mas dando uma ideia para eles de quais são as regras que eu preciso que eles cumpram dentro da sala de aula. É isso aí. Então, olha só, hoje nós vamos construir juntos um contrato pedagógico. O que é um contrato pedagógico? Um contrato é um documento onde tem regras que as duas partes que assinam o contrato devem cumprir. E dentro da sala, comigo, vocês vão assinar um contrato, que vai valer para o ano todo. Não só entre eu e vocês, mas entre eu, vocês e os pais de vocês, porque esse contrato eu vou imprimir, vocês vão levar para casa, vão ler junto com os pais de vocês e eles vão assinar juntos. Só que eu não vou fazer esse contrato sozinho. A minha parte, quer dizer, as regras que eu quero que vocês cumpram, eu já escrevi elas no contrato. Agora, as regras que vocês querem que eu cumpra dentro da sala de aula, vocês vão escrever agora para mim. Sim, vocês vão colocar regras para o professor seguir dentro da sala de aula, porque não é justo só eu entrar aqui e colocar regras para vocês. Vocês também têm que colocar regras para mim. Professor não pode andar no teto da sala de aula, então eu não vou mais andar no teto. Eu gosto de me exercitar como Homem-Aranha que sou, mas não farei mais isso dentro da sala de aula se vocês colocarem no contrato. Professor não pode virar Super Saiyajin 3 dentro da sala de aula. Também não vou fazer mais isso, vou ficar só no Blue. Não vou virar o 3, tá? Então, assim, vocês vão escolher as regras que vocês querem que eu siga dentro da sala de aula. Quando vocês estiverem construindo essas regras, eu quero que vocês pensem no seguinte. Pensem em regras que o professor deve seguir para melhorar o aprendizado de vocês dentro da sala de aula. Então, proíbam que eu faça dentro da sala de aula alguma coisa que, se eu fizer, vai atrapalhar vocês. E exijam que eu faça dentro da sala de aula alguma coisa que, se eu fizer, vai ajudar vocês a aprenderem. Entendeu? Entenderam? As regras são para isso. Para dar um exemplo, eu vou falar das minhas. Eu vou só falar superficialmente, depois, quando vocês pegarem o documento, vocês vão ler direitinho elas, tá? A primeira regra que eu coloquei no documento para vocês cumprirem para mim é com relação à frequência de vocês dentro da sala de aula. Vocês vão se comprometer comigo a assistirem às minhas aulas, a virem para a escola, não faltar, e estarem na sala de aula me esperando aqui dentro quando eu chegar, certo? Caso em algum momento vocês precisem, por alguma razão, faltar, essa falta precisa ser depois justificada, seja por um atestado médico, seja por um laudo médico, ou seja, por uma declaração sua, escrita à mão, em forma de redação, explicando por que você precisou faltar. Porque tem aqueles casos que você adoece e você não precisa ir para o hospital, certo? Você fica em casa, toma um analgésico, um antitérmico, fica lá de molho um tempo e depois volta. Para esses casos que você não tem um atestado, você escreve: professor, não pude vir às aulas por causa disso, aconteceu isso, e você pede para o seu pai ou a sua mãe assinar para mim. Você conta o que aconteceu, mas quem vai me confirmar se aconteceu mesmo isso é o teu responsável. Me entenderam? Bem, pessoal, estou aqui fora da sala. Os alunos estão lá Os alunos estão lá dentro, estão terminando de construir o contrato pedagógico deles. E aí eu resolvi sair porque eu acho importante eles terem esse espaço para discutirem entre eles quais são as regras que vou colocar para o professor seguir dentro da sala de aula, e aí depois eu retorno para ver qual foi o resultado. Vou recolher o material, fotografar, e mais tarde em casa vamos digitalizar, colocar todo no mesmo documento, junto com as regras do professor para os alunos, imprimir e trazer para a turma levar para casa, ler com os pais e assinar. É um compromisso entre o professor e o aluno dentro da sala de aula e os pais em casa também. Muito bem. A outra parte desse contrato, como vocês viram nessa parte do vídeo, é a parte que eles precisam, ou que eles querem, ou que eles acham que é importante que o professor cumpra dentro da sala de aula com eles. Então, ao mesmo tempo que eu impus algumas regras, que são necessárias para o bom andamento da dinâmica da sala de aula, agora eu solicitei que eles, em grupo, decidissem algumas regras que eu, como professor, vou precisar cumprir dentro da sala de aula. Então, eles sentaram em grupos de 4, de 5, de 7, conforme ao quantitativo da sala,
pensaram nessas regras, discutiram entre eles, acharam um consenso e cada grupo me trouxe 3 regras. Em casa, esse material eu vou selecionar, na verdade a palavra não é selecionar, né? Eu vou ler, estudar o material deles, fazer as correções ortográficas que forem necessárias, né? Tentar entender o que foi que eles quiseram dizer ali e digitar isso embaixo das regras que eu já criei para a sala de aula. E aí vai ficar um mix, né? As regras deles para mim e a minha regra e as minhas regras para eles. Vou assinar o documento e eu vou imprimir uma cópia para cada aluno e mandar eles levarem para casa, e junto com os pais eles vão ler esse acordo e eles e os pais vão assinar esse acordo para mim. Foi ao mesmo tempo uma atividade avaliativa, onde eu tive como base que eles tivessem ou de repente despertassem para algumas habilidades que são necessárias para outras atividades dentro da disciplina de Geografia, Cultura Digital e Experimentação Cinematográfica, mas também que vai servir para outras disciplinas. Habilidades como, por exemplo, a liderança. Dentro do grupo, houve salas que tiveram dificuldades de pensar, né? Porque não havia alguém que tomasse a frente para liderar aquele momento. Então, eu observei isso e depois eu intervi dizendo que para os próximos trabalhos é necessário que eles pensem, que eles têm um tempo determinado, eles precisam se organizar dentro desse tempo e para dar certo é preciso que haja alguém que tome a frente e lidere, porque senão todo o grupo acaba sendo prejudicado com relação à avaliação que o professor vai fazer. O outro aspecto importante que envolve habilidade é como solucionar problemas de impasse, já que eles precisam chegar ao consenso de quais regras serão colocadas pelo grupo para o professor. Se no grupo tiver 2 ou 3 líderes, eles vão precisar ceder em alguns momentos, né, para que haja o consenso entre eles. Então, são habilidades que são necessárias para a vida e que esse tipo de atividade em grupo, ele faz com que o aluno entenda exatamente essa necessidade e comece a praticar essa habilidade, a resolução de problemas, a resolução de conflitos, né? E, ao mesmo tempo, a característica de liderança, a necessidade de alguém despertar como líder dentro de um grupo e tomar a rédea e tomar a frente para que a atividade saia dentro do tempo que foi proposto. Então, esse é o nosso contrato pedagógico, que vai reger as nossas atividades durante todo o ano de 2022, que é o ano que estamos implantando isso. Ao mesmo tempo, esse contrato, ao ser mandado para casa e ao ser devolvido com a assinatura do pai, a intenção é trazer junto a participação do pai para essa metodologia de pedagogia da presença, né? Mas eu vou mais longe, eu vou captar também, junto com esse documento, o número de telefone, o contato do pai, da mãe ou do responsável legal do aluno. Eu vou observar durante a semana a questão da participação, do comportamento, da frequência, da iniciativa do aluno, e no meu diário, eu vou colocar uma foto do diário aqui, tem o espaço, vocês estão vendo aí o espaço para que seja feita essas observações. E vai ter o espaço do lado do nome do aluno para o número de telefone do responsável. A cada 15 dias, eu vou entregar um mini relatório de como foi aquela quinzena para o pai ou responsável. De forma que, se eu tive dificuldade em algum aspecto desse com o dependente desse responsável, eu vou dizer para ele que eu estou tendo dificuldade com o seu filho, filha ou dependente em X situação, e vou solicitar a intervenção da família nesse ponto, para que me ajude a superar essa dificuldade dentro da sala de aula. O outro aspecto é que, caso haja ali, e eu espero que haja bastante, motivos para elogiar, eu também nesse breve relatório vou fazer o elogio dos aspectos positivos. Então não é um relatório só para me queixar do filho, da filha, né, do estudante. É um relatório para informar que existem aspectos que precisam melhorar,
mas existem aspectos que precisam ser elogiados. Então, eu vou elogiar os pontos positivos e vou destacar os pontos negativos para que sejam pontos ali para serem reavaliados em família. Dessa forma, eu espero que não só o professor esteja presente dentro da sala de aula, mas também que o professor esteja presente na casa, na família, solicitando a intervenção e a presença da família na escola, mesmo que não seja uma presença física. Eu sei que os pais não podem estar constantemente na sala de aula com os filhos, até porque não haveria espaço físico para isso, mas é importante a presença da família na escola. Afinal de contas, a LDB diz que é dever do Estado e dever da família a educação. Então, vamos se aproximar dessa forma com esse relatório quinzenal. E um outro aspecto, para que isso funcione, eu preciso ter como professor esse olhar personalizado. O aluno não pode ser só um nome no meu diário e não pode ser só um número no diário. Eu preciso ter o aluno como pessoa, como indivíduo, como ser humano. Para isso, hoje, eu já comecei um trabalho de fotografar todos os alunos das minhas turmas, um por um, na ordem do diário, e eu vou fazer um diário com foto. E eu tive pensando, e vou implantar isso a partir desse ano, que eu preciso de um diário com foto. Então, eu vou ter um diáriozinho em PDF, depois eu vou postar um modelo para vocês, tá? Quem quiser baixar para fazer, vai ficar à disposição. E esse diário com fotos vai me ajudar quando eu estiver fazendo a a avaliação socioeducativa do aluno. A terceira avaliação que eu faço com o aluno sempre é socioeducativa. Eu avalio o comportamento dele na sala de aula, eu avalio o conteúdo do caderno, se ele está registrando e organizando o conteúdo do caderno de forma adequada, que ele possa se beneficiar desse conteúdo depois para estudar, para as minhas avaliações, mas também para as avaliações externas da escola, como o CIS, o Enem ou o PSC, né? E eu avalio também a iniciativa do aluno na hora de participar, a participação efetiva desse aluno dentro da sala de aula e também o seu comportamento, né? Não sei se me esqueci de alguma coisa, mas são 5 pontos de avaliação na minha socioeducativa. E a ideia da avaliação socioeducativa é que ele entenda que as atitudes dele dentro ou fora da sala de aula vão gerar consequências positivas ou consequências negativas. Então, a gente trabalha essa questão com eles. E, para me atribuir a nota socioeducativa, eu preciso estar dentro da sala de aula olhando para o aluno, ou eu preciso ter uma referência de nome e saber quem é o aluno. Então, essas fotos, esse diário com foto vai me ajudar quando eu estiver fazendo a atribuição da nota socioeducativa em casa, eu vou poder lembrar que o Felipe é essa pessoa. Por nome, talvez eu fique lembrando quais foram as participações do Felipe. Mas por foto eu vou ter esse registro. Uma outra coisa que vai me ajudar bastante é que dentro de cada sala, em cada aula, eu escolho um aluno diferente para servir de secretário da turma. Esse secretário fica com o meu caderno de anotações e ele vai anotando o nome e um risquinho para cada participação de cada colega, incluindo a dele mesmo. Quando eu chego em casa, eu vejo a Joana participou 5 vezes, teve 5 participações. Aí eu olho no meu diário de fotos, eu vou conseguir lembrar qual foi exatamente a qualidade dessa participação da Joana e atribuir uma nota, não só pela quantidade de risquinhos que o secretário da turma colocou, mas também pelo nível dessa participação. O que pode ser uma pergunta, uma dúvida sobre a aula que a pessoa me fez, eu quero incentivar que eles perguntem bastante. Pode ser também que seja a resposta de um outro colega à dúvida de outro. Por exemplo, o João me perguntou alguma coisa e a Maria, de repente, diz: professor, deixa que essa eu sei responder, eu vou tentar responder para o colega. E a Maria tenta responder. Por mais que responda errado, eu faço a intervenção, dou a resposta correta ou tento orientar essa resposta na direção correta, mas mesmo assim, pela participação, a Maria recebe a pontuação socioeducativa e o João e o José também recebem por ter feito a sua pergunta, tá certo? Então, essa é a metodologia que eu vou estar utilizando no decorrer de 2022. Vai funcionar?
Vai mudar alguma coisa dentro da sala de aula? Que tipo de mudança vai ter? Bem, isso eu vou sentir durante o tempo. E aí eu vou sempre estar trazendo esses vídeos como esse, mostrando um pouco do dia a dia da implantação dessa metodologia da pedagogia da presença, junto com outras metodologias que vamos estar utilizando, como por exemplo, a sala de aula invertida, onde primeiro eu dou o conteúdo para o aluno levar para casa e estudar, seja em forma de apostila, de vídeo ou de qualquer outro material, e depois dentro da sala de aula vamos fazer apenas a prática ou a discussão desse assunto que já foi estudado por ele, ou tirar as dúvidas ou trabalhar em cima daquilo que já foi estudado por ele. Também a metodologia do ensino híbrido, onde vamos misturar tecnologia, recursos digitais para incrementar ou maximizar o efeito do processo de ensino e aprendizagem. E no decorrer desse processo de implantação dessas metodologias, de utilização dessas metodologias, a gente vai conversando aqui no canal, professora, sobre os resultados. Eu vou mostrando esses resultados, seja eles em nota, a nível quantitativo nas notas, né? Ou seja ele a nível qualitativo, na observação efetiva da melhoria ou não do estudante dentro da sala de aula. E aí a gente vai discutir em outros momentos também o que é isso de avaliação qualitativa e avaliação quantitativa, porque às vezes nas reuniões pedagógicas, nos encontros de professores, nas reuniões de área, onde eu tenho a oportunidade de compartilhar ideias com outros colegas, eu percebo um pouco de confusão, às vezes até de alguns gestores, em relação ao que é a avaliação qualitativa e o que é a avaliação quantitativa. Parece ser que na mente de muitos colegas as duas coisas se resumem à nota. Alguns entendem, por exemplo, que a avaliação qualitativa é olhar de uma forma mais carinhosa para o aluno que tirou uma nota baixa, para tentar subir essa nota do aluno, dando alguns pontos de graça para o aluno alcançar uma nota azul e assim a escola ficar com um rendimento estatístico melhor. Mas a avaliação qualitativa não é isso. A avaliação qualitativa é Bem, a gente vai falar disso quando chegar o momento, tá? Mas guardem essa curiosidade aí. Quem sabe alguns coloquem aí. O que você acha que é a avaliação qualitativa? Quais são as dúvidas que você tem sobre a avaliação qualitativa e a avaliação quantitativa? E eu vou responder no vídeo sobre essa questão das avaliações qualitativa e quantitativa. Aí nesse vídeo eu vou falar sobre o meu método de avaliação dentro das minhas disciplinas, para vocês entenderem como é que eu faço e quem sabe alguém gostar aí, copiar a ideia ou alguém me ajudar para melhorar essa ideia, ok? Também sobre a pedagogia da presença, que é o foco desse vídeo de hoje, coloquem as suas dúvidas, coloquem as suas sugestões, o que você já ouviu sobre pedagogia da presença, se você utiliza a pedagogia da presença dentro das suas aulas, de que forma você utiliza, coloque nos comentários, eu vou ler cada um dos comentários, vou me esforçar por responder por texto, aqueles que forem mais interessantes, mais necessários, eu vou pegar e fazer um vídeo à parte, quem sabe respondendo as dúvidas ou usando seus comentários também no meu vídeo para ajudar outros colegas a ficar mais claro essa questão da pedagogia da presença. Ok? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, eu convido vocês a ativarem também as notificações quando a gente tiver uma live no Facebook para que você possa participar e ali a gente discutir juntos ao vivo, quem sabe, essa questão de uma forma mais aprofundada ou outras questões. Fica o meu abraço, eu sou o professor Jair de Paula, você esteve na sala do professor, te convido a fazer parte desse movimento em prol da melhoria do processo de ensino-aprendizagem no chão da sala de aula. Aquele abraço.